Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Domênico de Masi. Ele revive todo o ócio criativo. Engraçado que eu considero Domênico de Masi, que está sempre aqui na Bahia, um dos grandes intelectuais italianos. Só perdia mesmo para Umberto Eco, o autor do The Name of a Rose. Eu era fã, né? Eu li a maioria dos livros de Umberto Eco e achava Umberto Eco um ícone da ululância da sapiência. Por quê? Porque ele era epistemofílico. Episteme em grego quer dizer conhecimento, filia, amizade. Ele é um eterno conhecedor. Mas por que eu começo falando Domênico de Masi? Porque ele fala do ócio criativo, do pensar, que é diferente do executar. No exército você tem uma máxima, duas máximas. Quem comanda não executa, e a tropa é o espelho do comandante. Mas nem todos nasceram para ser a cabeça da sardinha, ou alguns nasceram para ser a cauda da baleia. Nem todos nasceram com a condição de ter 1% da Coca-Cola, mas conseguem 100% da tubaína. Por que eu estou falando isso? O trabalho foi criado etimologicamente como tripalho, tripaliare, aparelho de tortura. E até 200 anos, durante todo o... Não vou falar nem 200 anos, porque senão eu vou dar um corte epistemológico muito grande. Na Grécia Antiga, quem realmente trabalhava eram os escravos. Os reis filósofos, como diz na Politeia, Aristo, que é o nome de Platão, eram na verdade pessoas que viviam na concepção da ociosidade, pensando. Passamos pela Idade Média, adentramos na abrangência da burguesia e da queda dos nobres, na Idade Moderna, e em 1789 nós entramos na Idade Contemporânea, e daí para cá nós tivemos a Revolução Industrial. A visão do trabalho, ela em verdade muda de forma ulular dentro desse status quo no qual nós vivemos no mundo. E hoje nós precisamos de pessoas qualificadas, treinadas, e acima de tudo, mesmo que elas for fazer atividade de mão de obra, elas têm que estar passadas por uma visão da mente de obra, ou seja, ela tem que saber o que está fazendo, por que está fazendo, definir as suas metas para chegar no objetivo. Meta é caminho. Qual é o método que vai seguir? Baseado nisso, nós temos formações e informações a maiores para qualificar pessoas que vão fazer, dentro do status quo, muito processo de pensamento, como também nós temos que estar atento a determinadas pessoas que elas precisam pensar muito e também agir muito. Mas o pensamento, que é a condição sine qua non da produção social, passa pelo preparatório dele. Bem, eu vou ser direto. Hoje nós temos curso para tudo, inclusive para porteiro, telefonistas e recepcionistas. Por quê? Porque ele, em verdade, parece uma coisa assim, fácil de ser feita, mas não é na prática. Em segurança, nós aprendemos o seguinte: a primeira fase da segurança, do segurança patrimonial e até do segurança pública, é a postura. Segunda, a verbalização. Terceira, defesa pessoal. A quarta, arma não letal. E quinta, arma de fogo.
Lembro-me que as duas primeiras são exatamente postura e verbalização. E é essa postura e verbalização que é a condição sine qua non para quem está na portaria. É a condição sine qua non para quem está na recepção, que vai receber as pessoas. Postura e verbalização. E, por sua vez, também é básico para aqueles que trabalham com telemarketing. Por quê? O rádio, ele tem o colorido das vozes. Nós estamos aqui no cinema. Cinema, fotografia e movimento. É o cine, movimento, que é o movie, movimento. Então aqui eu estou, antigamente era uma fotografia estagnada, e ela vai evoluindo. A mesma coisa acontece com a hermenêutica, com a colocação das palavras, com a eloquência, com a oratória. A palavra, por sua vez, ela define algo que será feito. Ela é, em verdade, o condutor e quem irá gerar um bom prosseguimento ou não. Inclusive, fala-se que Sócrates, a famosa frase dele é: conheça-te. Esse era o oráculo de Delfos. A famosa frase dele é: fale para que eu veja. Porque como ele era o pai da ironia, que é a pergunta, ele queria ver as pessoas parirem, que ele chamava de Maieuta, porque Maieuta era parteira e a mãe dele era o parteiro. Então as palavras conduzem, as palavras definem, e as palavras têm que ser moldadas de acordo com a necessidade do que se faz, do que se trabalha e do que se é. Para falarmos aqui de cursos de capacitação de porteiro, telemarketing, recepcionista e outros mais, no qual depende de postura e de verbalização, está aqui a doutora Cláudia, ela que é licenciada em Educação Física e bacharela em Direito, e está aqui para nos falar do trabalho que ela está desenvolvendo, que é a capacitação de porteiro, recepcionista, telemarketing e afim. Qual a importância de capacitar aqueles que estão de frente ao público? Primeiro eu quero cumprimentar a todos e agradecer ao Dr. José Augusto pelo convite. Assim como o senhor começou falando, a importância de capacitar é a prestação da qualidade do serviço, a melhoria na prestação da qualidade do serviço. Todas as vezes que há a oportunidade de repensar e de conhecer novas técnicas, novas práticas de comunicação e de relacionamento humano, há uma melhoria da qualidade de vida e, consequentemente, na prestação do serviço. Mas tem dado bom resultado esses trabalhos com esses profissionais, porteiros principalmente? Vamos focar em porteiro. Tem sido uma bênção, digamos assim? Tem sido uma bênção, porque o trabalho do porteiro, na verdade, ele perpassa a função de deixar pessoas adentrarem nos prédios e nos condomínios. Tem, na verdade, um trabalho de responsabilidade que deve ser prestado com presteza, com ética, com confiabilidade. O porteiro, ele tem que ter uma postura, como o senhor falou, coerente com a sua profissão, porque ele vai representar não só a portaria e a empresa que o colocou, mas também os moradores daquele condomínio. Agora, na verdade, esse curso desperta o processo de consciência, porque até o status quo do porteiro, ele não é levado a ter essa consciência. Inclusive na hierarquia de Maslow, ele nos fala da primeira das necessidades. Aí ele nos fala da fisiológica, segurança, social, motivação e, por final, a self-realization. Infelizmente, as pessoas que vão para a portaria, elas só estão na fisiológica, né? Porque tem a necessidade de comer, que no direito natural é a condição sine qua non, é o primeiro de todos, e a segurança, porque tem o emprego. E aí falta, às vezes, essa consciência, né? Essa postura ética, a visão éticos costumes, né? A ética é a ciência que estuda a moral, e de ver, saber do conceito de certo e errado e da importância dele. Sim, naquele local. Inclusive faz parte do conteúdo desse curso o conhecimento. Sobretudo, é preciso, seja qual for o profissional, entender o que é o conhecimento, como ele é adquirido, as formas de conhecimento,
A partir daí, ele saber o que é a comunicação, aprender a se comunicar bem com as pessoas. Como Sócrates falou, dizer, mostrar o que ele quer dizer, né? Receber bem. E ter sempre o cuidado, doutor, de colocar em prática um dos direitos que a Constituição postula, que é o direito de ir e vir. É muito importante e ficar, saber né? Ir, vir e ficar. Ir e vir e ficar. É muito importante o porteiro saber disso. Saber também... saber como é que ele vai lidar com as dificuldades cotidianas, que são muitas. No dia a dia nós vamos observando que o trabalho do porteiro é um trabalho de responsabilidade, que deve ser feito com muita segurança e capacidade. Hoje se fala muito, Daniel Goleman, na inteligência pessoal e interpessoal. Na verdade, Daniel Goleman, que é contemporâneo de Howard Gardner, né, que criou a inteligência múltipla, é algo que os gregos falavam, principalmente os helenistas. Você olhar a visão de estoicistas, de Pirro, que é o ceticismo, até do sexto empírico, que deu o nome ao empirismo, que é a experiência, nós iremos ver algumas características, digamos, vou usar até o termo grego, de iso, de igualdade. Elas, né, o grego falava muito do pathos, do sofrimento, da emoção. Aí depois falava que você teria que controlar a apatheia, que era o ato da apatheia, que era o controle das emoções. E por final, dá-se a ataraxia, que é a felicidade constante, o equilíbrio, a osmose, o processo de osmose, no qual é a inteligência emocional. Então é interessante, você falou que é interessante, é necessário e é bastante próspero e abençoado para a sociedade como um todo, que eles tenham consciência disso, o que é a emoção, como é que deve controlá-la, contê-la, e para poder ter um equilíbrio intra e interpessoal para poder conduzir todo o processo, né? Por isso a importância de saber sobre o conhecimento empírico, filosófico, né, teológico, saber lidar com as pessoas, com a diferença das pessoas que serão atendidas. Há momentos que o porteiro ele se comporta de uma maneira que não agrada ao visitante e às vezes também não agrada ao morador. É uma relação cotidiana que, quando a gente vai se separando a cada dia, vai aprendendo a lidar melhor com as emoções das outras pessoas e as nossas. Quais são as disciplinas que são trabalhadas nesse curso? São várias disciplinas, entre elas temos a técnica de portaria. Colocamos também noções de primeiros socorros, noções de segurança. Isso é importante, né? Importante. Até você estava comentando comigo em off que mexe-se muito com idosos, né? Isso, por isso a questão dos primeiros socorros. E crianças também, às vezes a criança escorrega e tal. Perfeitamente. Deve estar atento também hoje em dia com o número de criminalidade, o aumento da criminalidade. O porteiro deve estar atento, ainda que não seja o segurança do condomínio, está atento a possíveis movimentações próximo e dentro do condomínio. Enfim, o combate ao incêndio também, nós vamos tratar sobre isso. É necessário que nós venhamos a perceber os novos paradigmas do mundo. Paradigmas são modelos, né? E corte epistemológico. Episteme em grego é exatamente conhecimento. O termo epistemologia foi criado por Augusto Comte, ou seja, estudo do conhecimento de uma forma científica ou empírica. Você pode ver e todos também vê-lo-á com facilidade. Então, houve mudanças. Por exemplo, a doutora Cláudia nos falou da mudança da visão da gestão. A partir de Peter Drucker, depois da Segunda Guerra Mundial, o valor maior da gestão passou a ser a mesma coisa do valor maior do direito natural, a vida. Então o ser humano passa a ser respeitado, passa a se ver todo o contexto dele de uma nova abordagem. E o porteiro, como ser humano, que vai mexer com outros seres humanos, tem como condição primordial, a priori, de exatamente conhecer aquelas pessoas que, por sua vez, irão adentrar em um condomínio ou em outros lugares mais. Perguntaram a Fossa, ele entendia de carro. Ele disse, não, eu entendo de gente. Então,
Isso é fundamental. Então, essa formação de portaria, então, ela se caracteriza por sua formação de gestão bem humanista, né? Perfeitamente. É uma formação humanista. Nós estamos justamente colocando esses conteúdos que foram ditos, entre eles o conhecimento, a importância da comunicação, a relação interpessoal e a resolução de conflitos e, por que não, agregar tudo isso as noções de primeiros socorros e segurança, além do combate ao incêndio, porque o porteiro está sempre junto da comunidade. Nesses casos, principalmente os idosos são muito amigos dos porteiros, como o senhor havia dito no início. Então, por que não o porteiro estar preparado para iniciar os primeiros socorros? Em termos de socorro de urgência, a condição primária é você saber o que não fazer. Eu lembro que estava um jogo de capoeira, não vou citar o nome, lá em Mar Grande. E aí o capoeirista deu uma rasteira no outro. O indivíduo caiu e fraturou a primeira cervical, a segunda cervical e a terceira. A cervical são compostas de 7 vértebras. Imediatamente o pessoal quis ajudar, mas não sabia como. Matou, porque levantou, imediatamente ele morreu asfixiado. Se tivesse colocado numa tábua ou tivesse imobilizado, né, não teria sido morto. Em outro caso, um rapaz, ele por sua vez, ele estava saindo do seu carro, porque viu uma criança ser atropelada. Mas só que na hora que ele saiu e não prestou atenção, o caminhão veio e passou por cima dele e do carro. Então, exatamente, o saber o que não fazer é muito importante, porque às vezes o indivíduo só precisa fazer uma coisa, pegar o telefone e ligar para o pronto-socorro. Né? Nós tivemos um caso aqui ontem, do menino que estava consertando o nosso piso, e aí imediatamente cortou a cabeça. A primeira coisa que eu disse, quando começou a sangrar, leve-o para o pronto-socorro. Né? Isso aí é um ato, né? É um ato proativo, profilático, porque é da mesma forma que pode ter sido um corte, mas você pode ter problemas neuronais, não é isso? Você pode ter sequelas, ele não sentir mais na frente, ele começar a ter vômitos, né? Até mesmo como é que se diz? Uma hemorragia interna. Às vezes nós vemos em artes marciais, o indivíduo está frente a frente, daqui a pouco ele chuta do lado direito ao fígado, do lado esquerdo, né? E daqui a pouco a pessoa parece que não tem nada, ela cai, porque houve um ataque ao baço. Né? Então, são essas coisas que nós precisamos saber e é importante para nós não cometermos erro. Agora, Cláudia, me diga uma coisa, as pessoas que querem fazer esse curso, qual é o seu e-mail e qual é o seu telefone? As pessoas que querem fazer o curso vão entrar em contato no e-mail claudialagomaria@yahoo.com.br e o telefone para contato é o 99207-8976. Aí, ó. Ela, em verdade, ela faz trabalhos não somente individuais, como com empresas, divulgando e preparando os porteiros e também recepcionista e telemarketing. É uma oportunidade. Por quê? Porque no mundo da mente de obra, nós precisamos estar sabendo o que fazer, porque senão faremos erroneamente e cometeremos o grande erro que Mikhail Bakhtin sempre falava: a falta de liberdade de um único homem representa a falta de liberdade de toda a humanidade. Então, um erro pode representar por osmose a destruição até mesmo de uma família, porque o idoso está ali, ele escorrega, vem a óbito, além de ter sequelas para o prédio, sequelas para quem está ali, porque houve uma vítima e por sua vez existem testemunhas, para a família que vai perder, muitas vezes indo a óbito, um ente querido.
Domênico de Masi. Ele revive todo o ócio criativo. Engraçado que eu considero Domênico de Masi, que está sempre aqui na Bahia, um dos grandes intelectuais italianos. Só perdia mesmo para Umberto Eco, o autor da The Name of a Rose, que eu era fã, né? FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Eu li a maioria dos livros de Umberto Eco e achava Umberto Eco um ícone da ululância da sapiência. Por quê? Porque ele era epistemofílico. Episteme em grego quer dizer conhecimento, filia, amizade. Ele é um eterno conhecedor. Mas por que eu começo falando Domênico de Masi? Porque ele fala do ócio criativo, do pensar, que é diferente do executar. No exército você tem uma máxima, duas máximas. Quem comanda não executa e a tropa é o espelho do comandante. Mas nem todos nasceram para ser a cabeça da sardinha, ou alguns nasceram para ser a cauda da baleia. Nem todos nasceram com a condição de ter 1% da Coca-Cola, mas conseguem 100% da tubaína. Por que eu estou falando isso? O trabalho foi criado etimologicamente como tripalho, tripaliare, aparelho de tortura. E até 200 anos, durante todo o... não vou falar nem 200 anos, porque senão eu vou dar um corte epistemológico muito grande. Na Grécia Antiga, quem realmente trabalhava eram os escravos. Os reis filósofos, como diz na Politeia, Aristo, que é o nome de Platão, eram na verdade pessoas que viviam na concepção da ociosidade, pensando. Passamos pela Idade Média, adentramos na abrangência da burguesia e da queda dos nobres, na Idade Moderna, e em 1789 nós entramos na Idade Contemporânea e daí para cá nós tivemos a Revolução Industrial. A visão do trabalho, ela em verdade muda de forma ulular dentro desse status quo no qual nós vivemos no mundo. E hoje nós precisamos de pessoas qualificadas, treinadas e acima de tudo, mesmo que elas vão fazer atividade de mão de obra,